Fala, turminha, beleza? Professor Jefferson aqui. Hoje vamos trabalhar razão, tá? A aula de hoje é razão. O que é razão? Razão é a comparação entre duas grandezas. Vamos entender melhor. Numa classe, numa sala de aula, tem 15 meninos e 20 meninas. Meninas. 15 meninos e 20 meninas. Qual é a razão do número de meninos para o número de meninas? Olha a importância da ordem que vem a pergunta. Qual é a razão do número de meninos para o número de meninas? A razão do número de meninos para o número de meninas é igual, vamos colocar aqui embaixo, ó, a 15 para 20, ou, né, 3 para 4, certo? Simplificando isso aqui, que é uma fração mesmo, tá? Mas é isso que a gente tem que entender. Então, a razão do número de menino para o número de meninas é 3 para 4. Para cada 3 meninos, tem 4 meninas. E aí eu posso fazer a pergunta assim, qual é a razão do número de meninas para o número de meninos? Aí, por isso a ordem, ó, a razão do número de meninas para o número de meninos é essa, tá? Que pode ser expressada e deve ser expressada assim, tá? 4 para 3. Turma, temos esse outro exemplo aqui, ó. Pedro mede 1,80 m e Vanessa mede 160 centímetros. Qual é a razão da altura da Vanessa para a altura de Pedro? Primeiro, ou transformamos a altura da Vanessa em metro, ou transformamos a altura do Pedro em centímetros. Vamos transformar a altura do Pedro em centímetros aqui, ó, que vai ser 180 centímetros. Então, qual é a razão da altura da Vanessa para a altura do Pedro? É 160 para 180, certo? E simplificando aqui no final vai dar 8 para 9. Beleza? Então essa é a razão da altura da Vanessa para a altura do Pedro. E aí a gente, só para lembrar vocês de algumas coisas do nosso dia a dia, por exemplo, que a gente usa razão, por exemplo, velocidade. Velocidade. A velocidade em quilômetros por hora é quilômetro por hora, tá? Então a velocidade é quantos quilômetros, por exemplo, a velocidade de um carro é quantos quilômetros o carro faz em uma hora. Essa é a razão, tá? 60 km por hora, então é isso, ó, 60 km para uma hora. E velocidade média também. Velocidade média. É a distância percorrida, né? A distância percorrida. Para o tempo que foi utilizado para percorrer essa distância aí. Então, por exemplo, se eu fizer 180 quilômetros em 3 horas, se eu andei e fui para uma cidade a 180 quilômetros daqui, levei 3 horas, aí eu consigo achar a minha velocidade média, tá? 180 quilômetros em 3 horas, se eu consigo fazer essa divisão aqui, 180 dividido por 3 dá 60. Se eu fiz 180 quilômetros em 3 horas, então eu fiz 60 quilômetros por hora, em uma hora. Beleza, gente? Vamos estudar então, vamos pegar firme. Abraço, até a próxima aula.